Bom dia, maravilhosa! Já estava com saudade de aparecer aqui, falar com vocês nessa manhã incrível. Vamos receber uma convidada super especial, a Graziele Alves. Ela é pedagoga, é especialista em transtornos de aprendizagem e alfabetização, é mantedora e diretora da Escolinha ABC e vai estar aqui conosco nessa manhã maravilhosa para falar como foi o preparo das escolas para receber nossos filhos em plena pandemia. Porque a gente vive nessa agonia, né? Como que foi? Qual foi a recepção? Como que nossos filhos se comportaram? Como que os educadores se prepararam para receber nossos filhos? São o nosso bem maior. E a gente só sabe o nosso lado, né? Então vamos ouvir o outro lado também. Como foi para as escolas? Como foi para os organizadores, os responsáveis, a diretoria, os educadores, como foi para eles também esse preparo, esse momento tão desafiador, como que os nossos filhos se comportaram, porque a gente não consegue ver e fica essa agonia, esse coraçãozinho apertado para saber como que eles estão se comportando, para saber como é que eles estão se adaptando. E nada melhor do que ouvir o outro lado de dentro da escola, recebendo essa maravilhosa, super preparada, que recebe nossos filhos com tanto carinho, com tanto amor. Graziele Alves já está aqui, vou convidar. Mai, bom dia, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Aproveita, coloca os aviãozinhos aí, convida as mamães para participar desse bate-papo maravilhoso com essa convidada especial que eu vou convidar agora. Ela já está aqui, a Grazi. Grazi, muito bom dia, meu amor. Já vou te chamar então para você participar desse momento, para falar um pouquinho para as mamães, né? Como que foi esse preparo de filhos, né? Como que é? Vamos ouvir o outro lado, né? Porque a gente acha tão desafiador como mãe, então vamos ouvir também o lado dos educadores, né? Que deve ser tão desafiador quanto. Bom dia! Bom dia! Chegar um pouquinho para trás Bom aqui. dia! Tudo Também vou. bem? Aí, Bom agora ficou melhor. dia, Isso, bom dia maravilhosa! Delícia! Bom dia! Olha, gente, bom dia para quem tá entrando. Olha, bom dia, Ti! Entrando um amigo. Minha irmã, bom Ai, que dia! bom, todos vieram prestigiar, ouvir um tema tão importante, né, Grazi? Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada, Apesar amor. da gente se conhecer muito pouco, já tenho uma admiração muito grande por Sim, você. E nada melhor, sim. né, do que ouvir você, que é diretora da sua escolinha, né? Aham. Recebeu, né, as Sim. crianças com tanto carinho, com tanto cuidado. E a gente, quanto mãe, a gente quer acalmar o coraçãozinho e ouvir o outro lado, como que é. Então, queria que você se apresentasse para essas mamães maravilhosas, contasse um pouquinho quem é a Grazi pedagoga, como que foi essa sua trajetória para trabalhar com crianças, e conta um pouquinho sobre a sua escola, a ABC, conta para nós como foi sua Sim, trajetória, e sim. depois nós vamos entrar aqui nesse tema tão importante para nós mamães e para vocês também, né? Com certeza. Então, sou Grazi, né? Sou formada em pedagogia, pós-graduada em transtornos de aprendizagem e saúde mental. E trabalho com educação desde que eu me entendo por gente. Vocês vão entender por quê, né? Porque o que acontece? Como que surgiu o ABC? O ABC, ele já tem aí mais de 2 décadas, Que né? bacana. É uma escola familiar, então assim, em 94, né, 93 para 94, eu e minha irmã fomos passar férias na casa de um tio nosso, e ao lado da casa desse tio tinha uma escola. E eles estavam reformando, né, fazendo limpeza de materiais, essas coisas todas. E estava aberto o portão e a gente entrou lá dentro, eu, minha irmã, minha prima. E a gente começou a ficar encantada, apaixonada pela escolinha, as cadeirinhas pequenininhas, tudo. Ai, que Ficamos delícia. apaixonadas. Eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha 13. E nós chegamos em casa e minha irmã começou a buzinar no ouvido de mamãe, que queria porque queria, que era pra gente abrir uma escola. Que era pra gente abrir uma escola, era pra gente abrir uma escola. E assim, né? Do nada, do nada, do nada, do nada. E aí o que aconteceu? Minha mãe comprou a ideia. Que Comprou legal. a ideia, meu pai preparou
uma sala, apenas uma sala dentro de casa mesmo. Fez uma mesa, um mesão comprido. E começamos a divulgar e ali de cara a gente já teve 15 alunos, Que legal. né? E aí começou. E aí começou, aí os anos foram passando. Por isso que eu falo que a única coisa que eu sei fazer na minha vida, gente, é ser educadora. Porque Já é eu um fiz isso dom, já, né? E é uma missão eu, muito linda, né? então, eu fiz isso a vida inteira, tanto eu quanto minha irmã, né? Então a gente seguiu aí com a escolinha. Aí teve períodos que minha mãe assumiu apenas sozinha, assim, né, como diretora mesmo. Quando foi em 2009, meus pais resolveram ir embora, ir para se mudar para a roça, e eu e minha irmã assumimos a direção total da escola. Então, assim, eu não estou sozinha nessa jornada, né? Eu sou diretora pedagógica, ela é diretora financeira, e estamos juntas nessa em todo o tempo, a gente se dá muito bem. O relacionamento na direção da escola, ele, né, para manter a escola é muito saudável, é muito gostoso. E a gente tá junto nessa aí. Aí, o que que acontece? Vem pandemia, coisa que Nossa. ninguém nunca imaginou na vida. Como professora e mantenedora de educação infantil, foi um dos maiores desafios que a gente já teve até hoje. Eu imagino, e que história linda de ouvir, assim, dá até uma emoçãozinha no coração. É lindo ver, né, como que essa profissão, é uma profissão muito do coração, do sentir, o quanto que existe uma Sim, entrega muito grande quando é realmente dessa área de educadores, né? E é lindo ver, né, que vem de uma tradição de família. Eu vejo, assim, você falando com muito amor, com muita emoção, assim, da sua trajetória. É muito inspirador, sim, assim, que você realmente possa levar todo esse amor, toda a sua bagagem, né, como educadora, como pessoa mesmo, para nós, né, nossos filhos, para nós, essa nova geração que está vindo, né, saber que tem educadores não só por fazer, mas sim pelo amor, que faz realmente a sua função mesmo, que é de educar, que hoje é a base de sim, tudo, né, a educação hoje é a base de tudo. Forma exatamente. adultos muito mais saudáveis emocionalmente também, através da base da educação, né? E é lindo ver tua história, assim, parabéns. E Então, assim, e conta para obrigada. nós, assim, como foi, assim, assim, eu vejo que para nós, enquanto mães, foi muito desafiador. A gente quase que enlouqueceu e a gente passou a valorizar ainda mais os professores, né? Porque como vocês conseguem, porque é tão desafiador, né? Para nós que ficamos nessa função de auxiliar os filhos em casa, mas eu imagino que para vocês também foi muito difícil, como você falou que foi um dos piores momentos. Como que foi assim para Foi. vocês preparar a escola nessa adaptação em plena pandemia? O que que passou assim na cabeça de vocês? O que que vocês fizeram para conseguir manter o funcionamento da escolinha? Teve que parar, não teve? Como que foi para vocês? Então, o que que acontece? Igual foi em 27 anos de escola, né? Porque a escola tem 27 anos de vida e nós nunca vivemos nada parecido. Em março de 2020, nós nos deparamos com, né, a primeira paralisação. E eu lembro muito bem na reunião de equipe, eu lembro como se fosse hoje, a gente reunido, a equipe, e eu falei, gente, vamos dar esses 15 dias que o governo está pedindo. Mas não se preocupe, logo, logo a gente está de volta, porque é coisa rápida, eu acho que é muito alarde e tal, não, não, não. Assim, a gente, né? Ah, Na vamos lá, esperança, vai né? ser rápido, vai ser na esperança. E passaram 15 dias, e aí como nossa escola trabalhou, tá, Dai? Eu preciso me falar a respeito de como nós funcionamos. Nós só trabalhamos com educação infantil, de 2 a 5 anos, né? 5/6. A criança sai daqui preparada para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, o que que acontece? A educação infantil, ela só é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, as crianças de 2 e 3 anos, elas estão na educação infantil porque os pais entendem da importância que é essas crianças estarem no convívio escolar, mas não é obrigatório. Então, isso daí já foi um peso muito grande para nós, mantenedores de educação infantil. Aí, quando foi março, aí passou uma semana, na segunda semana nós já preparamos todo o material para os pais já virem à escola buscar. Na segunda semana já de pandemia. Os pais vieram, buscaram.
E nós fomos preparando esses materiais até conseguir entender o que estava acontecendo. Quando percebemos que não tinha mais jeito, cada professora, ela marcava um horário, né, com os pais, tinha uns grupos, aí a gente entrava, batia o papo para tentar não perder o vínculo com o Piquitito, né? Porque a gente Imagino. sabe o quanto que é importante para eles esse vínculo. Nós, professores de educação infantil, nós somos como segunda mãe, né? Porque a gente está ali todos os dias, a gente troca fralda se for preciso, a gente acompanha o banheiro. Então a gente assim tá fazendo o papel de mãe num período de 4 horas de cuidado. E a criança ela sente muita falta disso. Ela sente falta dos amiguinhos. Então, sim, foi um processo e a gente tentando. Eles entravam na live, assim, na aula, a gente quase não conseguia falar. De Porque emoção eles ficavam com os eufóricos. coleguinhas, ei, fulano, ei, ciclano, lá, lá, lá." Eu tinha uma turminha que eles não me deixavam falar. Eu falava, gente, deixa eu te falar. Eles não deixavam, porque eles queriam cumprimentar um ao outro. Eles pediam na live, tia, deixa eu ficar conversando com o Nicolas, tia, deixa eu ficar conversando com o Mikael. Aquela coisa, então era muito fofo. Só que não é o recomendado a gente manter essas crianças em aula online, né? Porque, querendo ou não, a gente estimula o uso da tela para eles também. Então, assim, por mais que a gente entende do desespero que foi para os pais, a educação infantil não é recomendado o uso de tela em excesso. Então, você segurar uma criança por 1 hora numa aula online não é o bacana, não é o ideal. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer momentos apenas de dar um oi, apenas momentos divertidos, de entrar, falar oi com eles, ficar ali no máximo meia hora, né? Só para não perder o vínculo. E nossos professores, assim, se desdobrando. Porque a gente preparava material para enviar, para os pais terem em casa, tínhamos as atividades online e ainda assim, tínhamos que nos desdobrar para chamar a atenção deles, né? Porque criança é daquele jeito, do nada um levantava e saía correndo e deixava a gente sozinha. Então, Eu não é imagino. fácil. Não é fácil. Chega a ser até engraçado. Então, o que acontece? A gente foi levando, né? Nós somos uma escola pequena, com capacidade para 60 alunos. E nós fomos vendo os nossos alunos, né, indo embora. Por quê? Por mais que exista um contrato, esse contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento. E a educação infantil, ela, por não ser obrigatória, muitos pais se viram nesse direito de tipo assim, eu não estou mandando meu filho para a escola, eu vou rescindir o contrato, né? Quando voltar, eu retorno. E outros pais, por infelicidade, perderam também os seus empregos, perderam a sua renda e precisaram fazer isso. Então, assim, a demanda na nossa escola caiu drasticamente. Nós fomos parar com 15 crianças. Então, foram passando os dias, a pandemia, e a gente nesse desespero, né, de não saber o que fazer. Logo depois de agosto, o governo liberou novamente o retorno, né? Teve uma pausa de um período de liberação desse retorno. E sempre em contato com os nossos pais, eles optaram por nós retornarmos em grupos de 3 alunos. Então, aí foi quando foi o processo. A gente recebeu eles, né, de 3 em 3 alunos, e fomos surpreendidas. Esse desespero que vocês têm, esse desespero que vocês têm de, ai, criança não se comporta. Gente, eles são mais maduros do que a gente. Olha como são. Eles são mais obedientes do que os adultos. Eles são muito mais responsáveis. Chegava a ser uma graça. Tinha criança que trazia o álcool em gel individual, que já chegava, passava, não tirava a máscara só na hora do lanche. Então, assim, nós também fomos surpreendidos pela capacidade deles de adaptação. Eles se adaptaram muito bem, né? Não é obrigatório o uso de máscara para crianças abaixo de 3 anos. Mesmo assim, tinham crianças abaixo de 3 anos que usavam máscara e que não tiravam por nada. Assim como a gente ainda tem crianças de 3 anos que usam de boa.
Mas foi assim um processo que a gente foi vendo como eles são maduros dentro da capacidade deles, como eles entenderam como era o processo. Então assim, eles chegavam e eles me falavam, não pode abraçar, não pode abraçar. Então assim, o processo foi de 3 em 3 alunos inicialmente. Nós fazíamos dois grupos, de 1 às 3 da tarde, um grupo, de 3 às 5 outro grupo, e fomos revezando e fomos fazendo esse acolhimento novamente. Então nós conseguimos terminar dezembro de 2020 dessa forma e que foi muito surpreendente. O que eu posso te falar, Dai? Por nós termos uma escola pequena, nós temos muito controle sobre isso, né? Sobre essa situação. Estou falando para as mãezinhas, baseada em cima de uma realidade que a gente vive. Óbvio que a gente não pode comparar com a realidade do público, por exemplo, né? Que são muito mais alunos. Mas a mesma situação que nós vivemos, outras escolas do mesmo tamanho, do mesmo porte, também viveram. E as crianças, elas não mudam, elas são as mesmas aqui, são as mesmas em outra escola. Então, quando a gente fala, acalmem o coração de vocês, porque eles sabem lidar muito bem com isso, é porque de fato eles sabem. Eu não sei se você tem sua filhota, né? Então, acho que você vai compreender o que eu vou te falar agora. Criança perto de mãe e pai é outra criança. É, como é? É outra criança. Então, vocês se baseiam naquilo que vocês têm com vocês, né? Do aluno, da criança que vocês têm ao lado de vocês. Que é teimosinha, que não quer colocar máscara, que não quer, né, manter ali os cuidados básicos. Com a escola, com a professora, é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, a gente se surpreendeu muito. Esse ano nós retornamos, né, desde o início de fevereiro, com um grupo bem reduzido de alunos. Estamos mantendo esse grupo e, assim, tá muito tranquilo de trabalhar, tá muito gostoso de trabalhar, porque eles têm plena consciência, eles falam, eles nos ajudam. Quando alguém vê o coleguinha tirando a máscara, tia, fulano tá sem máscara. São tudo dedo duro. Eles nos ajudam, assim, eles nos ajudam com os pequenininhos, né? Então, por exemplo, a rotina da nossa escola, na hora do recreio, eles lavam as mãozinhas com frequência, a gente orienta, não coloca a mãozinha na boca, não coloca a mãozinha no olho, nem no nariz. Então, isso tudo são processos, assim, que para vocês podem parecer, nossa, de outro mundo. Se eu não dou conta de um, é a fala que a gente mais escuta, né? Se eu não dou conta de um, quem dirá uma professora dar conta de 5 crianças? Pois é, gente, a gente dá. É, e como, né? A gente dá porque eles são realmente muito maduros nesse sentido. Eles são muito fofos, assim, chega a ser admirável ver a capacidade da criança de se Se colocar, adaptar, né? né? Se adaptar naquele ambiente que ela está vivendo, naquele momento que ela está vivendo. Então, assim, nós não posso falar assim, a nossa dificuldade foi com as crianças. Não. A nossa dificuldade é no geral, é no contexto geral, é se adaptar mesmo para a nova realidade, né? Até que isso passe, se Deus quiser. Mas as crianças não tiveram problema nenhum de adaptação. Elas foram, assim, as mais, eu acho que, flexíveis nesse momento, né? E só para completar também que vem a questão da saúde mental, né? Eu, como trabalho com a questão da saúde mental, eu me deparei o ano passado com alunos, quando nós retornamos em pequenos grupos, com alunos com crises de ansiedade fortíssimas. Então, crianças de 5 anos que paravam no meio do nada e desabavam no choro, começavam a tremer, sabe? E por quê? Porque estava numa circunstância, num nível de estresse que aquilo já não estava sendo suportado mais por aquele coraçãozinho e aquela cabecinha. Então, retornar com a educação infantil, ela é mais do que essencial. Porque não é só convívio, não é só aprendizagem, é o emocional dos pequenos também, né? Então, assim, queria até que você me falasse um pouquinho como sua pequena ficou nesse período, se você sentiu mudanças nela, né? Porque não é fácil, não foi Não. fácil.
Enquanto você ia falando, o coraçãozinho acelerava, dá vontade de chorar, e você fica olhando tudo isso. Porque, assim, é muito desafiador mesmo, esse momento que a gente está vivendo. Assim, é uma pena, porque a gente teve que fazer nossos filhos serem adultos tão pequenos, né? Sim, Viver através de uma tela, se comunicar através de uma tela, e de uma forma muito brusca, muito brutal, né? E de forma assim, sem eles entenderem o que está acontecendo. Por mais que a gente explique, por mais exatamente. que eles, a gente converse, né? É tudo muito novo e é tudo muito fantasioso para eles, né? Esse Sim, vírus é um bicho-papão, então traz muitos medos, muitas inseguranças e olhar para eles e ver o quanto que eles são realmente adaptáveis, o quanto eles são muito mais são, maduros e responsáveis do que nós. Eu falo assim, pela são. vivência com a Maria, né? A Maria, ela tem 7 anos assim, teve dias muito difíceis dela falar, mamãe, eu não quero ficar aqui na frente do computador, e eu respeitei esse momento. Eu deixava ela muito à vontade de quando ela queria assistir, de quando ela não queria, isso em 2020, né? Quando a gente ainda estava morando no interior de Minas, Sim, eu deixei muito à vontade, porque é muita pressão que nós pais colocamos sobre as crianças também, né? Então a sim. gente tem que entender que são momentos desafiadores para nós, para vocês e para as crianças. E que é preciso muita tranquilidade, muita sabedoria para lidar com essas situações e respeitar o ritmo das crianças. Tem crianças que conseguem ficar na frente do computador, tem crianças que não conseguem, e a gente não pode Sim. colocar isso como uma obrigação, né? A gente tem que fazer uma adaptação. E se aquela criança não conseguir, tá tudo bem, ela é só uma criança. A gente não pode querer acelerar um processo só porque é preciso, é um padrão, tem que estudar. Não, eu acredito que é uma adaptação, como você falou. É diferente quando você retorna para a escola. O retorno para a escola existe um preparo, que por mais que nós sejamos mães, que amamos nossos filhos, não temos o preparo pedagógico e nem emocional que os professores têm. Vocês são treinados, vocês têm capacidade para lidar com 20, 30 crianças. Nós, nenhum, né? Dificilmente um. E não porque nós não amamos nossos filhos, não porque a gente não cuide bem, Exatamente. mas porque é um outro olhar, é um outro cuidado e é uma outra forma de lidar, porque vocês são pedagogos, vocês foram treinados para esse formato de ensinar mais crianças, né? E nós, no meio desse caos, nesse desafio de não saber ensinar, de não saber lidar com uma frustração da criança, de não saber lidar muitas vezes com essa ansiedade, porque eles ficam ansiosos, eles ficam com medo. A Maria Luísa não dormia direito, ela estava sempre muito chorosa, tinha dificuldade quando a gente ia tentar brincar com alguma criança, não queria, com medo. Então, assim, são muitas questões, igual você falou, o emocional, ele fica muito abalado. Então, assim, eu fiquei, Muito. no ano que ela não ficou na escola, que ela ficou no online, eu Aham. deixei ela muito mais à vontade. Eu não tirei da escola, porque eu acredito que esse vínculo é muito importante, como você falou, que seja falar um oi, que seja para falar um oi com um amigo, Sim, que seja para ser aquele momento descontraído. Eu acredito que não perder esse vínculo é extremamente importante. Eu só exatamente. respeitei o ritmo dela, né? O dia que ela queria, ela assistia, o dia que ela não queria, estava tudo Sim, bem, sem nenhum tipo de pressão. Eu só não tirei em nenhum momento, nenhuma vez da escola, que eu acho que é importante, como sim, base para ela e até para ela se adaptar, porque a gente não sabe até quando essa realidade vai ficar. Então a gente precisa adaptar também os nossos filhos para um novo cenário. Pode ser que esse cenário sim. seja para uma vida toda. Então eu também não posso ficar a vida toda com a minha filha dentro de casa, né? Então a gente tem que ter essa resiliência Exatamente. e essa mentalidade que o mundo está mudando, que os cenários são outros e que é preciso ter maturidade, por mais difícil que seja, por mais medo que nós mães também temos, a vida está acontecendo e a gente precisa se adaptar e fazer os nossos filhos ganharem confiança diante do cenário atual. Porque todas as nossas emoções, todos os nossos medos transferem para os nossos filhos. E aí fazem com que Sim, eles tenham comportamentos de ansiedade, de medo, de desespero mesmo. E assim, quando você falou de exatamente. como foi receber eles aí, ai, que vontade de chorar. O coração ficou apertadinho e falar que lindo, né? E a gente Sim, subestima muito os nossos filhos, né? A gente subestima muito sim, eles. A gente acha que eles são frágeis, a gente acha que eles não vão se adaptar, a gente acha que eles não vão exatamente. conseguir, né? Tá ali, não abraçar outra criança. E aí você falando, né? Trazendo a sua fala,
traz um acalento muito grande assim no nosso coração de saber que eles estão se adaptando, que eles são flexíveis e que eles são exemplos para muitos adultos que não São. fazem o que tem que ser feito, que é cuidar. Na verdade, né, a gente pensa que é cuidar só de si. E não, é pensar no É outro cuidar do também. outro. Porque o meu cuidado é o cuidado do outro, né? A gente faz parte de uma Exatamente. comunidade, nós não somos únicos, né? Nós somos o todo. Então, quando você Uhum. fala, né, da adaptação deles, que eles falam, ah, olha a máscara, olha o álcool em gel, e ver todo esse cuidado, toda essa adaptação, todo esse carinho, né? E esse zelo que vocês também estão tendo, né, como educadores, como mantedores de escola, traz um acalento assim para o coração, porque fica aquela dúvidazinha, aquela curiosidade, nossa, como é que eles estão lá na escola? E não só pela questão da segurança, né? Porque eu acredito que nesse Aham. quesito a escola, as escolas, todas de um modo geral, da forma como podem, estão se Sim. preparando para isso, né? Mas eu É digo isso que eu do ia até te carinho, falar. do afeto, do relacionamento. E até para vocês, assim, até aproveita, Grazi, e me fala assim, como é para vocês não poder abraçar aquela criança, não poder chegar perto, ou quando dá um abraço mais rápido. Como Sim, que foi sim. isso, assim, na cabeça deles é de vocês, né? Como que é isso, né? Não, é engraçado que às vezes eles vinham correndo, a gente abre o portão, tia! Aí eles mesmo paravam assim, não tem? Ai, que Aí dó, né? dava Ai, meu aquela Deus. recuada. Aí a gente tem assim, o hábito de pegar na cabecinha e dar um beijinho na cabeça, né? Porque segurou ali a cabecinha, deu um beijinho na cabeça, passou a mãozinha no cabelo. Mas hoje as coisas estão muito mais tranquilas do que com relação ao ano passado. O ano passado estava tudo muito mais pesado, né? O clima estava muito mais pesado. Mas quando eu te falo assim, eu entendo, o coraçãozinho fica, né, apertado, porque vocês não sabem como se confiam ou não. Eu acho que essa é a maior dúvida. Ai, meu Deus, eu vou mandar meu filho para a escola ou não. Né? Então, assim, as escolas particulares, elas brigaram muito e elas, né, têm ainda lutado muito, o sindicato tem lutado muito por esse retorno total, porque são escolas que se empenharam demais em preparar o ambiente para receber as crianças. Então, assim, teve todo um investimento, teve toda uma mudança na escola. Não foi feito de qualquer forma, né? As escolas elas tiveram custos altíssimos para manter as crianças nas atividades online. Teve escolas que tiveram que criar plataformas e toda uma coisa. Então, quando se viu a possibilidade de retorno, por isso que o sindicato e as escolas lutaram tanto para esse retorno acontecer. Porque nós que estamos do outro lado sabemos do quanto eles são adaptáveis, do quanto eles são obedientes, longe do papai e da mamãe. A gente fala assim porque é verdade. Por exemplo, passeios escolares. Tem pai que, eu não vou deixar meu filho ir, que eu tenho medo. Gente, eles se comportam como uns mini adultos. Eles entram dentro da van, coisa mais linda do mundo. 2, 3 anos sentam como assim, nossa, sou dona de mim mesma, sabe? Assim, e é muita maturidade, são extremamente obedientes. Então nós sabemos do outro lado, nós estamos dentro, então nós sabemos como funciona, né? E é aquilo que eu continuo batendo na tecla. Estou me referindo ao contexto da escola particular, né? Da escola pública eu não tenho como falar porque eu não tenho convívio, eu não conheço ninguém que esteja dentro da escola pública para que eu possa falar de como tem sido o retorno com eles. Então, eu estou falando baseado naquilo que a gente vive dentro da escola particular, principalmente das escolas particulares pequenas. Mas, assim, foi um processo de ter criança da gente querer, assim, né, agarrar. Por quê, Dai? A gente tem alunos que estão conosco há muitos anos. Existem crianças que entram com a gente com 2 anos e só saem na formatura. Então, quando você vê aquele processo ali, a criança crescendo, você fala, gente, então você tem um vínculo maior, né? Não significa que você não tenha vínculo com a criança que acabou de entrar, mas existem crianças que têm toda uma história com a gente. Então, você olha uma foto, aquela criança chegou tão piquititinha, tão bebezinha, 2 aninhos, acabado de fazer 2 aninhos, e você já olha, já tá com 4, com 5. Então, né? É toda uma história aí. Então, pra gente não se deparar com essa criança e não agarrar, não beijar, né? Não falar, tava com saudade. É difícil, não é fácil, né? Não é fácil mesmo.
Mas assim, a gente consegue, é isso que eu te falei. É o beijinho no cabelinho, a mãozinha ali no cabelo, o beijinho, né, ali em cima da testinha. Da forma assim, as formas mais sutis que a gente consegue demonstrar carinho, né, demonstrar amor. E educação infantil eu falo que ela é essencial, por mais que tem muita gente que não considere, mas ela é essencial demais, É a porque a gente está base, com ali, certeza, é a né? base, a gente E a está formando construção, ali, né? exatamente, isso que eu falo, nós estamos construindo ali, nós estamos ensinando eles a reconhecerem as suas emoções, os seus sentimentos, a se comunicarem, né? Eu vivencio crianças às vezes de estar muito chorosa, de estar muito atacada, nervosa, e de eu falar bem assim, olha só, tenta se recompor primeiro, depois você vem participar da aula, e a criança depois vem e fala assim, tia, eu já me recompus. Então, Eles são muito assim, maduros, né? É impressionante como as são, crianças ensinam pra são, gente, né? são. Então, assim, a gente tem vivenciado dias difíceis? Temos. Não vou negar para você que não tem sido fácil, né? Agora que o governo liberou o retorno, que tem tido mais procura para a educação infantil. Mas, assim, inúmeras escolas fecharam, né? Porque não tiveram como se manter. Nós conseguimos nos manter porque o prédio da escola é nosso. Mas se nós tivéssemos talvez que pagar um aluguel também, não teria sido possível isso, né? Então, assim, é todo um contexto. É todo um contexto envolvido, por quê? Porque muitos professores perderam, né, perderam seus empregos. E aí gera que a criança retorna para a escola, não encontra o professor que ela tinha. Então, isso tudo para nós da direção foi um desafio muito grande, porque foi uma das coisas que mais aconteceu conosco, de criança chegar e falar, tia, cadê tia tal? Né? E a gente não teve como manter a equipe. Então, a gente, além de ter que suprir ali a saudade daquela professora que o acompanhou durante tanto tempo, a gente ainda tem que conseguir conquistar aquela criança pra gente também. E assim, você falando, né, como que é importante essa base mesmo dessa construção, porque até esse ensinamento da empatia com o outro, né, de a gente se colocar realmente no lugar do outro, como você está dizendo, né, a gente acaba tendo um olhar muito só como mãe, por Sim, tantos desafios, e às vezes não é nem porque a gente quer, é um instinto muito maior de mãe mesmo, e a gente acaba pensando só do lado de cá, né? Olhando só, sim, ai, sim. que difícil, tomara que volte logo. Tem algumas mães, né, que têm uma rotina mais agitada, tem mães que não conseguem Aham. estar com os filhos para cuidar. E é um mix de emoções muito grande para nós, enquanto mães, para as crianças e para vocês. Mas quando a gente escuta, né, o relato, né, de vocês, enquanto educadoras, enquanto Uhum. mantedoras de escola, a gente começa a entender e se colocar também no lugar do outro, né? E esse é um ensinamento também dado aos nossos filhos na base, né, na construção ali do Sim, que eles estão se sim, formando enquanto seres humanos mesmo, né? Então, sim, ouvir o outro lado, né, e se colocar no lugar do outro é muito importante. E entender o seguinte, que neste momento desafiador não existe quem é responsável, existe nós não, somos. Existe uma junção, né, escola, pais, os educadores, as crianças, sim, para que fique o mais leve possível, que para que todos consigam entrar numa adaptação que seja o mais confortável possível para os nossos filhos. Porque toda essa adaptação, toda essa logística criada, né, toda essa questão envolvendo o emocional, vem para criar o melhor acolhimento possível e que fique mais sim, leve a adaptação para os nossos filhos, que é o bem maior, né, que é a preocupação da escola, que é a nossa preocupação enquanto pais, e entender que nesse momento a gente precisa se unir para que um ajude o outro, um dê suporte para o outro, os pais em casa, a escola com a gente, para que os nossos filhos exatamente. fiquem mais confortáveis possíveis e passem por esse momento tão desafiador de uma maneira sem tantos traumas, né? Porque fica algumas questões, né? Minha filha, às Sim, vezes, sim. eu li um relato um dia desses, né, de uma escritora, Mãe Fora da Caixa, onde ela dizia que o filho dela disse para ela: Você nunca foi criança em pandemia. E é verdade, porque a gente fica cobrando dos nossos filhos
que eles se comportem ou que eles sejam como uma criança que nunca passou por esse momento, né? Que E não olha a pode isso. maturidade, né? Olha a Exatamente. maturidade de virar e questionar, mãe, mas você nunca viveu, né? Na sua infância, algo que eu tô vivendo. Exatamente, porque assim, olha quantas coisas eles recebem não. Não pode brincar no parquinho, não pode ir na casa do Aham. amiguinho, não pode ir É para a só não, é escola. tudo não. Então, assim, é muito desafiador também para a criança. É muita responsabilidade para uma criança, independente da idade dela, independente se ela tem Sim, 2, se ela tem 5, se ela tem 12, se ela é uma adolescente. É a mesma proporção, cada um na sua idade, né? Cada um na sua percepção pela idade. exatamente. Mas a gente, enquanto pais e educadores, temos que nos unir para ajudar os nossos filhos nesse momento que eu vejo uma preocupação muito grande, muitas vezes, tá? Posso estar julgando aqui, tire qualquer tipo de Sim, julgamento, é só uma opinião. Muitos pais se preocupam muito do aprender, mas será mesmo que é o aprender que é o mais importante? O aprender tem uma vida inteira. O mais importante que eu vejo é a gente ter o cuidado com o emocional e o quanto que a escola isso contribui aí. para isso. Então, a gente, às vezes, sozinha, nos desafios de uma casa, de ficar dentro de casa numa rotina muito corrida, sozinha é muito mais difícil. E a gente tendo o apoio da escola, essa válvula de escape também para a criança, para ter um outro olhar, uma outra educação em conjunto com a gente, traz essa leveza para o emocional muito mais trabalhado. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, né? E não só do aprender. O aprender vai ser consequência de uma criança bem emocionalmente. Porque se ela não está bem emocionalmente, como que ela vai aprender Isso qualquer aí. outra coisa? Então, acho que a gente tem que só ter esse olhar, tirar essas cobranças que a gente fica em cima dos nossos filhos e da escola também, que a criança tem que aprender. Não, ela não tem que aprender. Ela tem que ter o ritmo dela. Ela tem que aprender a se socializar. Ela tem que aprender a lidar com as emoções dela. E que a escola, eu Isso aí. vejo, a escola ajuda muito nesse quesito. Mas muito, principalmente por ela estar envolvida com outras crianças que têm outras vivências. E vocês, como eu falei, são preparados para dar esse suporte, diferente às vezes de nós mães, né? E assim, tem uma É por... pergunta aqui, até Grazi, depois, só para. Aham. Tem uma pessoa que Não, só perguntou para assim. concluir isso que você tá falando, não é julgamento da sua parte. Infelizmente é a realidade que nós, professores, vivemos. Os pais, a grande maioria, preocupados no aprendizado. O aprendizado ele é consequência de uma criança emocionalmente estável, bem, feliz. Ela aprende brincando, ela aprende se socializando, ela aprende se comunicando. Isso. Gente, a criança ela está aprendendo em todo o tempo. Então, assim, o aprendizado cognitivo em si, oral, escrito, isso é consequência, isso é no dia Isso a aí. dia, isso ela vai indo. Então, assim, não é julgamento da sua parte, infelizmente é uma cobrança excessiva que a gente tem em cima de algumas crianças, sim. Às vezes eu já me deparei pensando assim, nossa, parece até que a criança está na faculdade, com algumas situações de tanta cobrança, sabe? Falei, meu Deus, imagina quando essa criança estiver no ensino médio, coitada desse adolescente, porque a cobrança é extremamente excessiva em cima né, dos nossos pequenos. Mas fala aí pra mim, qual é a pergunta? Tem uma pergunta, eu acho que você, só para concluir mesmo o que você falou, esse cuidado precisa ser muito grande, né? Porque às vezes essa cobrança não é pela criança, é uma cobrança sua. Então, às vezes, você tem Sim, que olhar para você enquanto pai, mãe, o que falta para você, exatamente. né? Se coloca ali numa posição, pensa todas as cobranças que você faz sobre o seu filho e traga para você esses questionamentos. Essa cobrança talvez não é para você e não para o seu filho? Vale a gente pensar É sobre isso isso. aí. Tirar a responsabilidade e a carga de uma expectativa minha, que eu quero para mim, de cima do meu filho. Até porque ele é um outro ser, ele tem uma outra realidade e ele também tem as decisões e poder de escolhas dele em algum momento, né? Então não adianta a gente fazer uma cobrança excessiva, colocar uma responsabilidade excessiva de algo que é uma característica minha, é uma necessidade minha enquanto pai, Exatamente. enquanto mãe. Então acho que por mais difícil que seja o momento, vale a gente pensar sobre isso também, de se olhar com esse carinho, com esse cuidado e pensar o seguinte, o que me leva a ter esses comportamentos excessivos de cobrança com os meus filhos? Isso não tá, eu não preciso curar algo em mim? Eu acho que vale essa reflexão também. Porque o Sim, sim. excesso, o excesso sempre te diz algo, né? Se não existe um equilíbrio, existe um excesso. Se existe um excesso, existe uma causa e precisa tratar a causa, né? Para que a gente Isso aí. possa passar menos cobrança para os nossos filhos e mais apoio, né?
Eu acho que isso traz Verdade. leveza para ambas as relações. Nós com vocês, né, que Tudo. diminui um pouco essa cobrança do que Sim, os pais, que sim. os professores têm que ensinar, têm que educar, e essa cobrança com os filhos, né? Uma das perguntas tem a ver com esse tema que a gente está Ah, falando, é do Wellington. Eu não achei a pergunta aqui, mas eu lembro. Ele aham. perguntou como vocês orientam nós pais a lidar com essas questões com os nossos pequenos. A questão dessas emoções, esses desafios, eu entendi que ele colocou nesse sentido. Como vocês, educadoras, já preparadas, nos orienta como lidar com isso, com eles. Em casa, na rotina. A orientação é o respeito. Daí não tem como você não. Não existe nada mais que não seja respeitar o tempo e as emoções do seu pequeno, né? Às vezes a gente olha aquela criança, igual você falou, tá muito chorosa. Tá muito chorosa, tá muito chorosa, tá muito. Tudo faz a criança chorar, qualquer motivo. Permita-se acolher um pouco mais, né? Às vezes ela só está chamando a sua atenção para algo que ela está sentindo, ela está ali dentro, só que ela não consegue expressar aquilo que ela está sentindo. Porque se às vezes nem nós adultos sabemos o que estamos sentindo, né? É Eu verdade. lembro que minha terapeuta às vezes fala bem assim, o que, que você sentiu com isso? Eu Não não sei. sei. Eu não sei o que, que eu senti. Quem dirá a criança? Então, assim, é respeitar mesmo. A gente precisa respeitar. Tem dias que criança não tá bem. Tem dias que a criança não tá bem, gente. Tem dia que a criança ela não quer de fato estudar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente tem que entender isso, que tá tudo bem, é o momento dela. Nós não temos nossos momentos ruins, né? Então, assim, só que a gente se vê num cenário que às vezes a gente não pode faltar ao trabalho, né? Não podemos deixar as nossas obrigações. Mas as crianças, tá tudo bem elas não estarem bem o tempo todo. Então, assim, a nossa orientação é respeita o momento dela, tenta fazer uma acolhida diferente, traz para si um pouquinho mais. Às vezes, a rotina do dia a dia, vocês são muito mecânicos. Eu falo vocês porque eu não sou mãe. Então, assim, eu vejo esse mecanismo muito automático no dia a dia da rotina da mãe com a criança. E é tudo ali, acordou, faz isso, faz isso. Não, muda, inverte, faz alguma coisa. Traz para um dia de semana, a quarta-feira do hambúrguer, por exemplo, naquele dia. Ai, vai ser a quarta do hambúrguer, hoje a gente pode comer hambúrguer. Ai, na sexta-feira eu deixo você tomar um todinho. Vamos fazendo aí joguinhos diferentes, brincar aí, porque você vai despertando sentimentos e emoções diferentes naquela criança. E vai tirando o foco dela, o foco da ansiedade, o foco da situação atual que nós estamos vivendo, né? A gente muda o foco. Em vez de só ficar ali, não esquece da máscara, não, 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 não. Muda o foco, porque o que ela tem que fazer, ela já sabe que ela tem que fazer. O cuidado que ela tem que ter, ela já sabe que ela tem que ter. Não adianta a gente ficar ali em cima o tempo todo. Eles sabem, eles sabem. E se eles por algum momento esquecerem, a escola está ali para lembrar. Mas vocês, como mães e pais, precisam ter um olhar mais de acolhimento e não tão julgador e não tão de cobrança em cima deles, né? Então é essa orientação que eu faço, é respeitar mesmo aquele momento da criança e tentar mudar o foco. Que delícia te ouvir, sério. Tipo, a vontade agora é de te abraçar. Só isso que eu queria fazer agora. Que gostoso ouvir Ai, alguém tão preparada e que fala com tanto. Dá vontade de chorar mesmo, assim. Eu acho que a gente, enquanto oh, meu mãe, Deus. ouvir tudo isso dos educadores traz realmente muita paz e muito acalento para o nosso coração. Porque é exatamente isso. É o acolher, é o respeitar. Acho que isso é a base. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de lidar com todas as Muito situações. mais. Então, assim, eu me sinto abraçada com a tua fala. Eu acredito que muitas mães que estão assistindo ou que vão assistir vão ter esse mesmo Sim, sentimento de estar se sentindo acolhida. E eu acho que é exatamente isso. Às vezes é mudar o foco. A gente às vezes se isso aí. prende muito o não pode e esquece de mudar o foco do que o que é o amor, né? Em meio a tudo isso, o que é o amor? O que é mais importante
do que não pode isso, não pode aquilo, não se Sim, expõe a isso, não se expõe aquilo. Eu acho que é justamente isso, é mudar o olhar, é mudar o foco e é um pouco tirar essa carga pesada de que eu tenho que fazer assim isso para aí. meu filho ser uma criança, um adulto bem-sucedido. Ele precisa ser bem-sucedido emocionalmente, né? Eu bato nessa É tecla isso e aí. a sua fala traz exatamente isso, assim, É gratidão por esse exatamente isso. compartilhamento e por esse abraço que eu estou me sentindo aqui. Ah, não, E sinta-se até você trouxe abraçada. você trouxe uma outra questão, né, que me fez lembrar uma outra frase que eu li também, muitas das vezes, né, nós precisamos, quando a gente não está bem, a gente fala não estamos bem, a gente quer conversar. E a criança, Sim. muitas vezes, quando ela não está bem, foi um texto de uma psicóloga que até acompanha a Maria, ela disse, a criança às vezes só fala, eu quero brincar. Né? É a forma como ela tem de verbalizar que ela não está bem e é uma válvula de escape para ela o brincar, o Sim, lúdico, o sim, distrair. É a forma que ela encontra de verbalizar as emoções dela. E a gente precisa só ter esse cuidado na hora do brincar, de perceber as entrelinhas, o que aquela criança está sentindo, o que ela quer dizer através daquela brincadeira. Que muitas sim, vezes é a forma que ela se expressa, né? E a gente fica sim. numa agitação tão grande, como você falou, numa rotina que tem que fazer isso, aquilo. Eu sigo rotinas até para trazer tranquilidade para Maria, mas eu acredito que implementar algumas outras atividades fora da rotina faz toda a diferença. Eu tenho feito isso com a Maria, Sim. tenho levado ela para brincar num parque aqui perto e mudou completamente a nossa rotina, e inclusive o estado dela de emoção, assim, ela estava bem irritada e eu percebo ela muito mais leve agora. Então, são quebrar algumas rotinas, alguns padrões e perceber os nossos filhos, né, de uma forma muito amorosa. E eu penso também que a gente precisa estar de fato com os nossos filhos nesses momentos e não estar e estar no celular, estar falando com alguém, assistindo uma televisão. É tirar esse momento mesmo de acolhimento que você trouxe aqui, mas Isso verdadeiro. aí. Que seja 10 minutos, mas que você esteja plenamente com o seu filho, que você esteja plenamente naquele momento. Que seja andando na praia juntos, que seja brincando dentro de casa, que seja andando de skate, mas que esteja de fato ali com o filho, né? Para que seja algo prazeroso e para que ele se sinta pertencente daquele momento, né? Eu acho que você falou E a tudo. criança Acolhimento. sente, Dai, e a criança sente, tá? A gente pode ser muito claro nesse sentido, que não adianta você falar assim, eu fico meia hora brincando com meu filho. Se nessa meia hora você só tá ali de corpo, porque você tá dando atenção no celular, você tá fazendo outras coisas, a criança sente. Né? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho dois sobrinhos que não nasceram de mim, mas eu falo que pertencem a mim, porque eu os acompanho desde o nascimento, todos os dias, né? Que a gente mora porta a porta. Então, assim, eu quando eu saio com o Rafael, assim como quando eu saía com o Eduardo hoje já tem 12 anos, quando eu saio com o Rafael, eu levo ele à praia à noite, o meu foco é totalmente ele. O meu momento é com ele. Eu esqueço de tudo. Eu deixo o celular de canto e é eu e ele. E assim, e é tão lindo quanto ele percebe isso, sabe? Eu sinto o quanto ele percebe que eu estou entregue a ele naquele momento. Então a criança sabe, ela sente, ela sabe quando ela está sendo verdadeiramente acolhida ou não. Não é para cumprir protocolos. É igual você falou, não importa o tempo, gente. Pode ser 5 minutos, 10 minutos. Mas são tempos de qualidade e que essa criança vai levar para o resto da vida, São né? memórias, é. São memórias afetivas que ela vai levar para o resto da vida. E a gente carrega mesmo, porque Sim, eu, aos 35 anos de idade, eu tenho memórias afetivas com o meu pai e assim, que são momentos que eu lembro, momentos simples assim, mas que eu lembro e eu falo, caramba, e eu me sinto muito amada, né? Mas você falou tudo que eu concordo com você no sentido do acolher, do amor, tirar mesmo essa cobrança excessiva. É óbvio que a gente quer criar seres humanos, né, com caráter, com dignidade, crianças, homens e mulheres responsáveis. Queremos, claro que a gente quer, mas a gente não pode esquecer que eles são crianças, né? Eles são crianças e no momento eles precisam ser tratados como crianças, exatamente. principalmente nessa pandemia. A falta, a saudade do amiguinho, a gente tem que respeitar. Se não tem pai que é bem extremo, assim, eu vou, né? Existem pais que são bem extremos, não deixam, não permitem o contato de forma nenhuma com outra pessoa, com outra criança.
Faz o seguinte, faz uma videochamada para aquele coleguinha do seu filho, deixa eles brincarem virtualmente, deixa eles baterem um papo, faz um lanchinho da tarde para eles, né? A mãezinha faz do outro lado, você faz do lado de cá, e eles lancham batendo um papo juntos. Tenta tirar momentos para você cuidar da saúde emocional da sua criança, do seu filho, porque sem as emoções em dia, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. Eu acho que é a E base. eu prezo muito por isso, muito, muito mesmo. Que eles precisam estar emocionalmente saudáveis para que eles possam crescer bem. Senão não adianta. Acho que você falou tudo. Esse final aí, acho que a maior preocupação nossa hoje, enquanto pais e educadores, é criá-los de forma que eles tenham a sua emoção muito bem trabalhada, né? Eu acho que essa é Sim, a base de tudo, porque através desse momento de estar bem consigo mesmo, eles estarem bem emocionalmente, que eles vão conseguir dar o próximo passo, né? Então, sim, acho que é sim. isso, né? Essa base do amor, do acolher, o tempo de qualidade, a gente Isso fazer aí. esses programas diferentes, respeitá-los, acho que você falou tudo, assim, temos que respeitá-los, eles estão sentindo saudade, até da escola, do professor, do abraço. Eu não sou tão rigorosa, então eu não sou a mãe que posso dizer aqui. A minha filha, sim, ela pode abraçar os amiguinhos, inclusive ela foi para o aniversário Sim. pela primeira vez sozinha, que eu também tinha uma dificuldade de deixar, Ah, que deixei, bom. e foi ótimo, ela voltou super confiante, contando várias questões que eu tinha Pois medo, e ela é. me trouxe assim, nossa, olha, mãe, eu sei me virar sozinha. Então, Aí, tá eu vendo? acho que é isso, né? A gente Tem desapegar até do um que a gente. comentário aqui, né? Tem um comentário eu acho que da Lúcia. Ela colocou: sou monitora. Bom dia, sou monitora de transporte escolar e eles são obedientes mesmo longe dos pais. E é isso que eu tava É, falando. Na verdade, eles são muito mais obedientes longe dos é que com pais. os pais eles querem chamar atenção, né? Tem aquela coisa, né, de que, olha, eu Sim! estou aqui. Mas sabe que é importante a gente também trazer esse olhar com esse questionamento que a gente está falando aqui? Que os filhos são diferentes dos pais. Mas talvez vale também a gente pensar quanto tempo de qualidade eu tenho disponibilizado para o meu filho para que ele não tenha essa necessidade tão Necessidade de chamar incessante de atenção. atenção, né? Às vezes não está Exatamente. na criança, não é a criança que está chamando muita atenção. Talvez é a falta de atenção faz com que ela chame a atenção. Então vale a Exatamente. gente. Eu acho que sempre quando a maternidade ela nos ensina muito. Eu gosto de dizer isso. Então sempre que nossos filhos tiverem qualquer tipo de comportamento, vale a gente fazer uma reflexão trazendo para nós. O que esse comportamento diz sobre mim, mãe, pai, né? Porque muitas das vezes vem Sim, de um comportamento que vem de mim. E a criança, como ela não sabe verbalizar, não sabe dizer, ou não sabe fazer, ela encontra a forma dela, né? E que às vezes é uma birra, às vezes é chorar, às vezes é bater no coleguinha, às vezes é ficar quieto. Então, assim, qualquer comportamento que nosso filho venha a ter, vale uma reflexão para nós enquanto adultos, né? E sempre trazer essa responsabilidade, que nossos filhos são reflexos do que nós somos. Fica mais fácil exatamente. entender esse caminho. E não, meu filho é desobediente, meu filho é birrento. Não, ele não é. E outra coisa, se ele está sendo, ele é criança, ele está conhecendo as suas emoções. E são formas que ele Sim, encontra para chamar a atenção que está tendo falta em alguma questão. Por mais que você fale, não, mas eu sou uma excelente mãe, fico 24 horas com ele, faço tudo por ele. Ok, na sua visão, talvez vale refletir, tirando todos esse eu acho, eu sou, tira todo essa o firmeza do eu, eu né? e olha o todo, olha o seu filho, olha o contexto, olha a sua família, olha Sim, como é que é o ambiente familiar, olha como que tem sido o seu dia a dia, como é seu comportamento com o teu marido na frente dele. Então tem uma série de questões, né, que a gente entraria tem. aqui, ficaria horas falando, Nossa, hora mas Sara. mas eu queria aproveitar, assim, primeiro para agradecer por esse momento. Que delícia conversar com você. Realmente estou Ah, saindo daqui com meu coração muito em paz, com muita gratidão por estar ouvindo tudo isso, com o coração cheio de amor, assim, de saber que os nossos filhos estão sendo bem cuidados, que eles sabem sim. lidar melhor do que nós adultos, que a gente pode Sim, ficar sim, mais sim. tranquilo com isso. Que existe esse respeito, existe esse segundo lar que é estar na escola, né? Que vocês são a nossa representação e eu vejo que você representa de Exatamente. forma formidável, incrível. Quero te parabenizar, inclusive, por esse seu Obrigada. trabalho, pela essa pessoa que você é. Que lindo e que Obrigada. delícia te conhecer melhor. Obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para as mamães que estão nos assistindo ou que vão assistir depois, mamãe e papais, né? Sim. Que estão nos assistindo ou que vão assistir depois, sobre tudo isso que nós falamos, né? Algo que você possa deixar de mensagem, assim, final para encerrar e acalentar ainda mais o nosso coração de mãe.
Não, então, antes eu quero agradecer pelo convite, foi um prazer, né? A gente se conhece tão pouco, mas assim, já bate demais os pensamentos, os ideais, né? O olhar é basicamente o mesmo olhar, né? De acolhimento e de respeito. Muito obrigada, Dai, pelo convite. Então, a minha palavra final é: confiem na escola que vocês matricularam o filho de vocês. Já começa por aí. Você Isso. não colocou o seu filho naquela escola com os dois pés atrás. Você colocou porque você confia. Então, se você confia na direção, se você confia na equipe, não tem o porquê você se desesperar, o porquê de você se preocupar, né? O primeiro passo você já deu, que é confiar. Então, assim, saibam que eles se comportam muito bem, que eles respeitam muito bem a professora, respeitam a direção, respeitam a equipe. E a escola, ela fez de tudo para se preparar para esse momento. E ela tá tão ansiosa quanto as crianças para ter né, esse momento de volta, essa rotina educacional de volta. Então, assim, confiem, gente. A palavra que eu deixo é confia. Confia, não vai acontecer nada que não seja, que não esteja ali já pronto, sabe? Tá tudo muito bem pensado. As escolas pensaram em tudo em cada detalhe, desde a posição das cadeiras da sala, desde dos brinquedos que são lavados com frequência, de todos os momentos, em tudo foi pensado com muito detalhe. Existe um protocolo, existe um, um, uma segurança por trás de tudo isso. Então, assim, e confie não só na escola, confie no filho de vocês. Confie na criança que vocês educaram, confie na criança que vocês estão educando e que vocês colocaram no mundo. Eles são responsáveis, eles são maduros, eles são adaptáveis. E eles não são crianças mal educadas, né, para confrontar toda uma escola. Não, eles estão ali respeitando tudo que a professora fala. Então, assim, a minha palavra é confia. Confia porque, infelizmente, não dá pra gente ficar segurando nossas crianças mais por tanto tempo em casa. Não dá, não dá. E eles precisam voltar, mesmo que aos poucos. Se você não quer mandar todos os dias, né, mande aí 2 vezes por semana, mas eles precisam retornar, né, pela saúde emocional deles. E só para concluir, Dai, que existe um projeto que provavelmente no segundo semestre torna-se obrigatório o retorno de todas as crianças para as aulas presenciais. Então, Pronto. assim, se você, mãezinha, tá com o coração aí apertado, ainda, ai, não quero, não quero, já se prepara psicologicamente e emocionalmente, porque, né, existe essa previsão de retorno presencial 100%, sem opção do híbrido, sem opção do online para as crianças. Então, já se preparem aí emocionalmente, psicologicamente. Mas a vida tem que continuar, né? A gente não sabe quanto Tem, tempo isso vai ficar, então a gente precisa se adaptar, a vida precisa tem. continuar. E o que você Isso falou, aí. confiar é a palavra, confiar. Confia. Só para É encerrar, tem isso. uma mensagem final rapidinho. Ah, Entrei por acaso e saí com respostas para qualificar meus poucos momentos com meu filhote devido ao trabalho. Ai, que bom, a gente fica muito ai, feliz. que É a ótimo! Tariki. Olha, que você possa assistir a live completa depois, está super rica, com É, informações que vão encher teu coração, com muito mais que informações bom. para esse momento com seus filhos, esse momento de confiar, de teu filho retornar para a escola, dele retornar para o Sim. convívio, para ele voltar para esse mundo, para essa realidade, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente só tem que se adaptar, se cuidar, acolher e a base de tudo, o amor, né? Então, assim, Ai, que a minha lindo. palavra final é Tem. gratidão também, viu? Que Ai, minha também. Tem muitas mensagens aqui, Dai, de pessoas assim que eu conheço há muito vai tempo, lendo ó. aí então, lê aí. Do Isaac, ó. Isaac, acho lindo e admiro. Admiro quem dedica sua vida profissional em prol de crianças. Parabéns, Grazi. O Tariq colocou, né? Bom dia, Roberta aí. Bom dia, tanta gente conhecida aqui. É lindo. É, Teve muitas pessoas, é, aqui foram muitas mensagens teve. e Aí a gente se perdeu. Bom, é, a mas tem muita Roberta, gente. por exemplo, ó, a Roberta tá aqui. Oi, Roberta. A Roberta, eu fui, né? Nós somos professoras da filha dela, que hoje já é uma moça e já tá se preparando para ir pro intercâmbio, Ai, que gente. lindo. Olha, é tão bonito Meu ver Deus, tudo isso, isso, né? Uma isso só trajetória, revela, né? isso só revela a idade, né? Mas,
A pessoa tá ficando velha já. Mas, ó, muito obrigada a todo mundo que apareceu, todo mundo que deu aí, né, a sua Contribuição, contribuição. né? Exatamente. Obrigada, Dai, né? Um beijo na Maria. Ah, E que obrigada. a gente possa continuar contribuindo aí. Quem sabe venham outros temas, né? Com Sobre certeza saúde vão ter muito mais, emocional. é isso Isso aí. aí. Eu quero muito agradecer a todos que participaram, a contribuição, a Eu mais uma vez a também. você pelo seu tempo, pelas suas palavras. Eu só tenho assim que te agradecer e dizer muitíssimo obrigada. Você foi hoje fundamental para mim e para muitas mães que vão nos assistir. E desejo sucesso, que a tua escola continue Obrigada. fazendo esse trabalho lindo, de tanto acolhimento, de tanto amor, ajudando tantas Obrigada. mães, ensinando e formando tantas crianças para adultos saudáveis emocionalmente e Sim. preparados para esse mundo. Então, assim, gratidão e sucesso para você, para tua escola, para o ABC. Mamães que não seguem, corre lá, seguem o CE Escolinha É. ABC, seguem a Grazi. E foi um imenso Isso aí. prazer. Eu acho que a live vai cair. Um beijo, fiquem com Gratidão. Deus. Beijo, Beijo, Dai. tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.